Então, nós vamos começar a nossa última semana de Êxodo. Olha que legal, estamos terminando mais um livro da Palavra de Deus, que maravilha. Nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito. E para começar, nós queremos dizer que Deus sempre levanta seus atores, né? Aqueles que são peças-chaves para que a sua obra avance. E não foi diferente na vida de Bezalel, na vida de Aholiabe, né? Nós vimos isso no último encontro, né? E nós vimos que o significado do nome Bezalel é aquele que entra na sombra do alto, do Altíssimo, como está escrito no Salmo 91, 1. Bezalel era da tribo de Judá, mesma tribo da linhagem de Jesus Cristo, né? E embora Moisés fosse um sacerdote, né? Embora ele tenha recebido revelação de Deus, ele não tinha a menor habilidade em fazer aquelas coisas todas que Deus pediu. Então, ele ouvia de Deus para passar tudo para Bezalel e Aholiabe, né? Homens especiais para serviços especiais. E o que a gente conclui com tudo isso? Nós terminamos no último encontro falando que um líder não precisa saber tudo. Ninguém precisa fazer tudo, precisa delegar. Isso ele precisa, né? A tribo de Judá é a tribo que faz o reino avançar. Olha que coisa linda. E Bezalel deixou um legado, ensinando a outros. Nós vimos lá no capítulo 35, verso 30. E eu pergunto para você: quem te treina e a quem você treina? De quem você aprende e a quem você ensina? Isso é o que nós vamos perguntar. É isso que Êxodo está deixando para nós nesse último dia desse estudo de Êxodo. De quem eu aprendo e a quem eu ensino. Se, como Bezalel, eu estiver na sombra do alto, com certeza a obra vai avançar. Quero deixar o primeiro versículo aqui para vocês, o capítulo 36, que diz assim: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então, eles ouviam de Moisés e praticavam e faziam. É assim que começa o capítulo 36 de Êxodo. E agora nós vamos começar, né, falando algumas coisas desse capítulo 36. O povo continuava a contribuir. Esse povo tinha um zelo ativo na obra do Senhor. Ele era disposto, ele ofertava ao Senhor. Por isso era um povo abençoado. Eles podiam ter todos os defeitos, mas em se tratando de tirar das suas posses para ofertar ao Senhor, eles eram ótimos. Então, vocês vão ver lá no verso 3 que eles continuavam a trazer ofertas voluntárias ao Senhor. Todas as manhãs eles levavam suas ofertas ao Senhor. As ofertas foram tantas, gente, tantas, de tal maneira que Moisés foi obrigado a suspender as ofertas, falar que não precisavam levar mais. Isso a gente lê do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 36. E agora, como Deus pediu, assim foi feito. Começamos com o quê? A construção do tabernáculo. Agora nós vamos ver realmente tudo sendo feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, eu já falei bastante do tabernáculo para vocês. Nós vamos ver muito do tabernáculo daqui para frente. Antes, nós vamos dar uma pausa, vamos lá para o livro de Jó. Vamos estudar um pouco sobre a vida desse homem. Quando nós voltarmos para Levítico, nós vamos ver muito do tabernáculo em Levítico. Então, fiquem atentas, porque nós vamos estudar muito, muito mesmo o que nós vamos ver nesse capítulo, aliás, nesse último dia de estudo de Êxodo. Então, Deus deu a ordem a Moisés e a construção começou. A construção do tabernáculo começou. No capítulo 37, Bezalel e Aholiabe foi a dupla que deu certo. Então, tudo que vocês vão ver hoje nesses capítulos foram eles que colocaram a mão na massa e começaram a fazer, tá?
Então, eles fizeram a mesa dos pães da proposição, né? Muito interessante, feito por Bezalel. Eu quero ler um pouquinho no capítulo 37 de Êxodo, a partir do verso 10. Então, Êxodo 37, versículo 10. Diz assim, olha. Obrigada. Verso 10. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Lá vai, falando até o versículo 16. Então, vocês vão ler que tinha varas para segurar essa mesa, todas feitas de ouro, revestidas de ouro. Então, Deus, ele é detalhista em tudo que acontecerá no tabernáculo. Depois, o candelabro, também feito de ouro. Essa foi a primeira visão que meu marido teve. Um candelabro enorme. Quando ele olhou para a árvore onde ele estava, não era mais uma árvore, já era um candelabro. Imagina o susto, né? Eu digo para ele que quando eu chegar a ter visões, todo mundo vai saber, porque eu vou fazer um escândalo, vou gritar tanto que todos vão saber que eu estou tendo uma visão, né? O altar do incenso. Lembra que eu passei para vocês um estudo sobre o altar do incenso? Débora devia estar aqui, porque ela perguntou sobre esses chifres. Esses chifres aqui representam força. Pastor Digão deu um estudo sobre o altar do incenso. Se eu fosse você, eu pesquisava lá no Pastor Digão e aprendi um pouco mais sobre o altar do incenso. Depois, no capítulo 38 de Êxodo, vocês estão vendo que nós estamos indo bem depressinha hoje, nós vemos o altar dos holocaustos, era um pouco maior que o altar do incenso. A execução em conformidade com a ordem que Deus deu, né? E eles foram fazendo de acordo com a ordem do Senhor, né? A bacia de bronze, ou a pia de bronze, né? Era um lugar de limpeza, era um lugar de pureza. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Está lá em Êxodo 38:8. Assim, exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, toda a impureza era revelada no interior da bacia. Então, se você chegasse impuro, se você chegasse sujo diante de Deus, toda a impureza era revelada ali no interior daquela bacia, era para se lavar mesmo. O pátio, entrando no tabernáculo, tinha o grande pátio, onde as pessoas se encontravam ali. Então, veja que tem muito a ver com o nosso templo hoje, com os nossos encontros na casa de Deus hoje. O pátio também foi erguido dentro de tudo aquilo que Deus determinou, né? Vocês estão vendo as amarrações aqui, olha, vocês já viram comigo que cada uma representa, e nós vamos falar muito sobre isso ainda. Capítulo 38, do verso 21 em diante, se vocês forem ver, está escrito lá um material para a construção do tabernáculo. Gente, essa doação, eu falo assim que o povo era muito animado para doar, mas vocês não têm ideia dos valores. Aproximadamente 300 milhões de reais em doação que esse povo deu para a obra do tabernáculo. O material para a construção do tabernáculo foi feito sob a direção de Itamar, filho de Arão. Isso está lá no verso 21. Deixa eu ler para vocês. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés, pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, sempre tem que ter alguém responsável para administrar o material da casa de Deus. Não pode ser pessoa com uma índole ruim, com um caráter duvidoso. Tem que ser uma pessoa que realmente preste contas de tudo aquilo que entra na casa de Deus. E, para isso, ajudantes são muito necessários, né? Vocês viram que Bezalel tinha Oliabe como ajudante, mas eles também deviam ter outros homens que ajudavam aí a pegar no pesado, né?
E o enriquecimento desse povo foi como, Mary? Foi pelos despojos dos egípcios e depois também pela guerra que teve com os amalequitas. Vocês vão ler lá, né? No verso 25, diz assim, ó. Verso 25. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. Então, vocês estão vendo que tudo isso que eles conseguiram foi de inimigos que eles derrotaram e levaram os despojos, né? Lá em Gênesis 36, 12 e 16, se vocês puderem abrir, Gênesis 36, não sei se vocês estão com a Bíblia aí, marquem depois para vocês lerem. Versículo 12 e versículo 16. Mostra quem foi esse Amaleque aí, cujo povo de Israel guerreou contra os amalequitas, né? Agora diz assim, no versículo 12. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Agora no verso 16. Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Então, eles eram filhos de, aliás, neto de Esaú, esse Amaleque aí, viu? Por isso que eu falo para vocês, dependendo de onde, né, sai a nossa descendência, será um risco para nós. Nós precisamos orar muito sobre os netos, né? Sobre os nossos netos, que os nossos netos, nossa descendência, escolha pessoas que sejam filhas do Senhor, filhos do Senhor, que proclamem o nome do Senhor, sejam da mesma linhagem do Senhor, para que isso depois não seja uma pedra de tropeço para nós, como os amalequitas foram na vida de Israel. Então, depois de ter apresentado a vocês todas as peças do tabernáculo, eu quero mostrar para vocês cada utensílio, cada significado simbólico e o significado tipológico. O que ele significa, o que ele representa, né? Então, o altar das ofertas queimadas. O significado simbólico é expiação mediante sacrifício. E qual é o significado tipológico? A expiação de Jesus Cristo. A bacia de bronze, o que ela significa? Qual é o símbolo dela? Qual é a sua simbologia? A renovação espiritual. E qual é o significado tipológico? A regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Número 3. A mesa dos pães da proposição significa o sustento espiritual que eu tenho que ter. E o significado tipológico é Cristo, o pão da vida. O Espírito Santo é a água da vida. E o candelabro? A iluminação espiritual. Ou seja, Cristo é a luz do mundo e especialmente do seu povo. 5. Altar do incenso. É a súplica aceitável. É a oração em nome de Jesus. Toda oração que fazemos ao Senhor sobe como incenso, como cheiro suave ao Senhor. Então, toda vez que oramos em nome de Jesus Cristo, esse nosso ato de orarmos em nome de Jesus sobe a Deus como cheiro suave. Quer ver? Abra lá sua Bíblia em João 14, 13. Eu vou abrir para vocês também. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E lá em Apocalipse, o último livro, capítulo 5, lá no capítulo 5, verso 8, diz assim: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são esses incensos aqui, gente?
que são as orações dos santos. Então, toda vez que você se prostra e ora ao Senhor, por que é tão importante a oração? Por que o inimigo coloca sono na gente quando a gente vai orar? Ele sabe que Deus recebe cada oração como incenso, um cheiro suave ao Senhor, né? O número 6, a arca. A arca simboliza o acesso mediante relação de aliança. Então, a arca, o nome já diz, Arca da Aliança. E o que ela representa? Cristo como base da aliança de nosso acesso a Deus. E, por fim, o propiciatório e a presença de Deus, que é a Shekinah, é a presença e vida de Deus entre seu povo. Cristo como propiciatório está lá em Romanos 3, 25, e o Espírito Santo, que é a Shekinah, como a vida que emana de Deus. Eu vou ler Romanos 3, 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 25, diz assim. Está aqui. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Jesus veio e foi sacrificado como propiciatório, me tornando propícia a Deus, né? Eu tenho vida, eu tenho o Espírito Santo como a vida que emana de Deus. Essa é a Shekinah, essa é a glória de Deus. Que Jesus Cristo foi a ponte entre Deus e eu, né? Inclusive, quando se fala de Arca da Aliança, tem um hino que eu gosto muito, a gente canta desde criança, que fala: Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para bênçãos derramar. Então ele chama todos os dias aqueles que estão dispostos, né, a terem relacionamento, a terem aliança com ele. Essas são as peças do tabernáculo que todas elas levam a Jesus. Todas elas levam a Jesus. No capítulo 39 de Êxodo, nós vemos as vestes dos sacerdotes, né? E só mesmo alguém abaixo da média, né, inclusive alguém medíocre, poderia imaginar que para exercer uma função tão especial, com tanto significado como vocês estão vendo aí, né? Para exercer função tão especial, poderia fazê-lo em pecado, né? Claro que não poderia ser feito em pecado. Então, por isso que o sacerdote, ele era alguém muito especial. Nós vemos isso do verso 8 ao verso 21 do capítulo 39 de Êxodo. Então, quando você olha para cada peça das vestes sacerdotais, você entende que não é qualquer um que é chamado para esse ofício, mas aquele que se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Jesus, ele agora é o nosso sumo sacerdote, ele se apresenta, né, como sumo sacerdote, nos conduzindo à presença do Pai. Assim diz Hebreus, né? Bênção demais. E a condução do trabalho, né? Como é que foi a condução desse trabalho? Está lá no capítulo 22, aliás, 32 do capítulo 39. O versículo 32 diz assim: Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Gente, eu estou falando muito rápido, mas isso demorou, não foi assim, né? No estalar de dedos. Foi encerrado, mas depois de muito trabalho, de muita oferta, né? E no capítulo 40 de Êxodo, terminada toda a obra, nós vamos ver o que acontece quando um trabalho é concluído de acordo com a vontade de Deus. A glória de Deus vem. E se eu quero ver a glória de Deus
Devo terminar e concluir a obra que ele colocou na minha mão. Qual é a obra que Deus tem colocado na tua mão? Ah, na minha mão é trabalhar na zeladoria. Faça com excelência. Na minha mão, a obra é cantar no ministério de louvor. Faça com excelência. A obra que Deus tem para mim é lá no meu trabalho eu dar testemunho para aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Faça com excelência. A obra que Deus tem colocado hoje na minha mão é tomar conta dos meus filhos. Faça com excelência. Porque tudo isso é obra. E quando o trabalho é concluído com excelência, do jeito que Deus pediu, a glória de Deus vem. Como a glória de Deus vem ali no tabernáculo. Para terminar, quero dizer que durante o dia havia uma nuvem que orientava o povo se eles deveriam ou não partir de um lugar. Vocês vão ver muito isso em Levítico. E à noite vinha a coluna de fogo, né? E o que eu quero dizer para encerrar esse nosso estudo hoje? Mantenha-se debaixo da vontade de Deus. Só levante do lugar quando Deus mandar. Se Deus não mandar, não saia da posição que você está. Não saia. Por quê? Porque é perigoso demais tomar decisões fora da vontade de Deus. Nós, às vezes, achamos que Deus está demorando. E muitas das vezes o Senhor não está demorando, o Senhor está apenas nos testando, nos provando para ver a nossa fé, se nós vamos permanecer firmes nele. Eu tenho falado muito isso, muito, que não vale a pena. Se você fez uma pergunta para o Senhor, se você está esperando algo de Deus e Deus não respondeu ainda, fique onde você está. Não se mexa. É perigoso demais sair debaixo da nuvem. Se nós sairmos, se a nuvem está aqui e você está aqui debaixo, você está coberto. Mas quando você sai de debaixo dessa cobertura, isso é perigoso. Você está descoberto e tudo pode te acontecer. Como, por exemplo, o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer isso. Então, quando você está debaixo da nuvem, nada te acontece. E se ela se mexe, você se mexe junto. Se ela se move, você se move junto. Mas se ela parar, fique aí onde você está. Isso significa que muitas vezes você não vai morar na casa que você quer, você não vai trabalhar no lugar onde você quer, mas é onde Deus te quer, né? É onde Deus te quer. Eu tenho questões diante do Senhor que Deus ainda não respondeu. E eu já falei para o Senhor, eu não quero me mexer, porque se eu me mexer daqui, as coisas vão acabar muito mal para mim. Muito mal. Então, o conselho que eu dou, repito, não se mova. Se a nuvem de Deus não se move, fique aí. Fica debaixo da cobertura do Senhor. Amém? Nós queremos despedir agora do pessoal aí do YouTube. Dizer que é um prazer estar com vocês toda semana. Hoje nós encerramos Êxodo. Semana que vem, os 5 primeiros capítulos de Jó. Nós vamos para Jó, porque ele e Abraão viveram ali, ó, no mesmo tempo, né? Foram concomitantes. E como nós encerramos Gênesis, não lemos Jó, nós agora encerramos Êxodo e vamos ler Jó. Vamos aprender um pouco com esse homem que quase não sofreu. Quase. Nós vamos aprender um pouco o que é sofrimento. O que é sofrimento? Se nós estamos realmente dispostos a sofrer, a pagar o preço pelo Senhor Jesus. Em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, será que se Deus falasse assim para Satanás, posso tocar na Mary Ruth? Se Satanás falasse assim para Deus, né? Posso tocar na Mary Ruth? Quero ver se ela aguenta. O que será que Deus diria a meu respeito? Essa é a pergunta do livro de Jó. Será que Deus pode confiar em você? Será que Deus pode confiar em mim, a ponto de tocar em mim e eu ficar firme nele, seja qual for o sofrimento? Vamos descobrir tudo isso agora lendo Jó, na próxima semana, de 1 a 5. Deus abençoe você e nós vamos continuar aqui com a nossa conversa, porque agora nós vamos discutir os 5 capítulos que nós estudamos hoje. Deus abençoe você. Tchau, boa noite.